Bem-vindo ao Consommation. Aqui a gente fala de consumo, com diversos dados, testes práticos e aquele toque de curiosidade que todo apaixonado por carro adora. Embarca comigo que hoje a gente vai descobrir quanto o Hyundai Creta Action 1.6 consome com diferentes misturas de etanol e gasolina comum. Para começar, vamos zerar o consumo no painel e iniciar o primeiro teste. Tanque abastecido com 100% de etanol. Faremos o trajeto de ida a 80 km por hora e o retorno a 100, medindo o consumo ao final de cada trecho. Neste primeiro percurso, registramos o consumo de 13,2 km por litro, rodando a 80 km por hora. Agora vamos retornar a 100 km por hora. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 11,1 km por litro. Quanto ao percurso, estamos rodando num trecho plano da BR-290. Serão cerca de 10 km por teste, 5 indo, 5 voltando, tudo no mesmo dia, para evitar variações de temperatura, vento, calibragem ou qualquer outro fator que pudesse bagunçar os dados. Feito o reabastecimento. Agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 90% de etanol e 10% de gasolina comum, zerando o computador de bordo e iniciando o teste. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Hyundai Creta Action fez 13,5 km por litro com a mistura 90-10. Agora vamos retornar a 100 km por hora. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 11,5 km por litro na mistura 90-10. Para quem está chegando no mundo Hyundai, o Creta Action vem equipado com o motor Gama 1.6, aspirado flex, com 123 cavalos na gasolina e 130 no etanol, câmbio automático de 6 marchas, tração dianteira e, segundo a montadora, a velocidade máxima é de 172 km por hora. Feito o reabastecimento. Agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 80% de etanol e 20% de gasolina comum, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 13,2 km por litro com a mistura 80-20. Notem que o percentual de etanol coletado pela porta OBD2 ainda é de 100%. Agora vamos retornar a 100 km por hora. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 11,5 km por litro com a mistura 80-20. Enquanto rola a viagem, comenta aí. Já tem um Creta? Tá pensando em comprar um? Me conta também qual carro você quer ver aqui no canal. E aproveito para avisar que todos os vídeos que eu fizer com esse carro vão ficar com os links disponíveis na descrição. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 70% de etanol e 30% de gasolina comum, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 14,1 km por litro com a mistura 70-30. Notem que somente a partir desta volta o percentual de etanol começou a cair. Qual será o motivo? Se você souber a resposta, compartilhe conosco. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 12,2 km por litro com a mistura 70-30. Para quem curte dados mais técnicos, adicionei informações direto da porta OBD2, como combustível usado, percentual de etanol, temperatura do motor, RPM, entre outras informações, para deixar a análise ainda mais completa. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 60% de etanol e 40% de gasolina, zerando o computador de bordo.
Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 13,8 km por litro com a mistura 60-40. Agora vamos retornar a 100 km por hora. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 12,3 km por litro com a mistura 60-40. Como será que o Creta se sai com gasolina? Agora que concluí as postagens dos testes com etanol, começo a gravar os testes com gasolina. Serão vídeos analisando o consumo na cidade, na estrada em diferentes velocidades. E claro, vamos descobrir em que velocidade o Creta entrega o melhor consumo. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido, com 50% de etanol e 50% de gasolina, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 14,9 km por litro com a mistura 50-50. Agora vamos retornar a 100 km por hora. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 12,6 km por litro com a mistura 50-50. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 40% de etanol e 60% de gasolina, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 15,2 km por litro com a mistura 40-60. Notem que via porta OBD2 o percentual de etanol está superestimado em 83%. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 13,2 km por litro com a mistura 40-60. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 30% de etanol e 70% de gasolina, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 15,5 km por litro com a mistura 30-70. Pela porta OBD2, o percentual de etanol está superestimado, marcando 76%. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 13,5 km por litro com a mistura 30-70. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 20% de etanol e 80% de gasolina, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 16,9 km por litro com a mistura 20-80. Pela porta OBD2, o percentual de etanol está marcando 59%. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 14,6 km por litro com a mistura 20-80. Feito o reabastecimento, agora vamos testar o consumo com o carro abastecido com 10% de etanol e 90% de gasolina, zerando o computador de bordo. Concluímos a primeira parcial. Rodando a 80 km por hora, o Creta fez 18 km por litro com a mistura 10-90. Pela porta OBD2, o percentual de etanol está marcando 47%.
Concluímos o retorno com consumo acumulado de 15,4 km por litro com a mistura 1090. Feito o reabastecimento, agora vamos para o último teste, com o carro abastecido com 100% de gasolina comum. Só faço um alerta: mesmo esvaziando o tanque, pode ter restado algum resquício de etanol, então o consumo tende a ser um pouco melhor do que o que aparece na tela. Feito o aviso, rodando a 80 km por hora, o Creta fez 18,6 km por litro nesta primeira parcial. Pela porta OBD2, o percentual de etanol está marcando 43%. Concluímos o retorno com consumo acumulado de 15,6 km por litro com 100% de gasolina comum. Minha opinião sobre os dados levantados. Inicialmente, penso que, se o teste for refeito com outras unidades, teremos uma quantidade maior de dados para entender por que o gráfico não apresentou um crescimento mais linear. Também seria interessante repetir o processo no sentido inverso, começando com gasolina e avançando para o etanol, para verificar se os resultados se repetem. Essa comparação pode ajudar a identificar se o comportamento irregular foi causado por variações no tempo de adaptação da injeção, pela forma de abastecimento ou por outros fatores. Para esta unidade testada, entre os dados mais relevantes, o destaque vai para o fato de que o etanol rendeu 70,97% a 80 km por hora e 71,15% na média de 80 mais 100. Isso mostra que o etanol só compensaria financeiramente se custasse até 71% do valor da gasolina, e não necessariamente 70% como sugere a regra tradicional. Por fim, a partir da mistura com 80% de gasolina, começamos a observar um crescimento mais consistente na autonomia do Creta, e ao alcançar 100% de gasolina, temos uma diferença na autonomia de até 5,4 km por litro. Considerando o tanque de 55 litros, essa diferença representa um aumento de até 297 km na autonomia, o que faz bastante diferença em viagens longas. Agora quero saber de você. O que mais esses dados revelam que talvez eu não tenha percebido? Se você notou algo diferente, compartilha conosco e vamos construir essa análise juntos. Se curtiu, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Te desejo um dia incrível. Obrigado por ter acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!